Olá, irmãos, tudo bem com vocês? No estudo de hoje, vamos ver sobre o arrebatamento da igreja. Será que é antes ou depois da grande tribulação? Fique até o final desse vídeo para você descobrir a verdade sobre esse assunto. Meu nome é Alan Moretz e nesse canal vou trazer estudos da Palavra de Deus. E em 1 Coríntios 15, ali vocês vão ler em casa, mas ali fala de uma última trombeta. Ao ressoar da última trombeta. E também diz que é no momento, num abrir e fechar de olhos. Por que no momento? A linha pré-tribulacionista, ela diz que são em dois momentos. Antes da grande tribulação para a igreja e depois fica uma parte da igreja que não estava pronta para participar da grande tribulação, enquanto outras estão no céu comemorando bodas do Cordeiro durante 7 anos e a outra parte da igreja fica sofrendo. Então elas repartem a igreja, estão colocando em dois momentos. Mas em 1 Coríntios 15 diz que é num momento só. Os mortos estarão primeiro e depois os vivos serão arrebatados juntamente com eles nos ares. Tá? Então diz que é num momento e o outro ponto-chave diz que é numa última trombeta. Porque se fosse na primeira trombeta, ficaria claro que seria no início da grande tribulação, a igreja seria arrebatada. E aí no final, seria no início então, né? Mas como diz que é na última trombeta, então fica claro para a gente entender e interpretar esse texto que é no final da grande tribulação. Porque vemos em Apocalipse que tem 7 trombetas. Então se são 7, na última, então é no final, seria arrebatada a igreja. Então o pós-tribulacionismo, nesse texto fica claro que é na última trombeta, então é na última, é no final, né? Porque se fosse no início, seria no toque da primeira trombeta. Paulo falaria. No toque da primeira trombeta, então seria arrebatada a igreja e não passaríamos pela grande tribulação. Mas o texto não diz isso, tá? E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ali onde está falando do arrebatamento claramente, ali diz que tem uma ordem na trombeta. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão e depois nós, os vivos, os que ficarem até a vinda do Senhor. Então está dizendo uma ordem ali. Como a linha pré-tribulacionista diz que tem o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, tem pessoas que estão morrendo na grande tribulação. E como que fica essa ordem aí? Se arrebata primeiro os vivos e continua morrendo pessoas na grande tribulação, em Apocalipse deixa claro que tem uma grande multidão que veio da grande tribulação e que está recebendo os corpos glorificados, estão indo para o reino de Cristo e morreram na grande tribulação. Como é que fica essa ordem? Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz que tem uma ordem, tá? Primeiro os mortos, então de Adão até o último que morrer na grande tribulação, vão ressuscitar primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarem até a vinda do Senhor. Porque a vinda do Senhor é uma só, mas a linha pré, ela reparte 2 vindas, 2 arrebatamentos, ela reparte a igreja, uma parte fica, outra vai, estava pronta, estava santa, e aí eles repartem tudo em 2 momentos. E a palavra de Deus, ela sempre está combatendo com essas mentiras, com esses enganos. Nos textos a gente vê claramente que está combatendo diretamente contra essa linha. E a gente vê que tem uma ordem. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, tá? Então é todos os que morreram em Cristo, os que morreram obedecendo a Deus, né? Que estão lá no seio de Abraão, que tem lá na palavra esse exemplo, né? Que a gente vê que tem pessoas que estão no seio de Abraão esperando por esse dia, por essa ressurreição dos mortos, tá? E o outro texto é 2 Tessalonicenses capítulo 1, que diz que uns estão recebendo tribulação, que a igreja está recebendo tribulação, e quem está atribulando ela, Deus vai pagar, né, vingança, vai pagar em vingança contra os que estão atribulando. Então, os ímpios estarão atribulando a igreja, certo? E a igreja que está sendo atribulada, Deus vai dar descanso para ela. É isso que está lá em
2 Tessalonicenses 1, que uns estão recebendo tribulação, que é a igreja, e quem está tribulando ela é os ímpios. Mas Jesus vem, castiga os ímpios que estão atribulando a igreja, e a igreja que está sendo atribulada vai receber descanso, vai receber a vida eterna. Essa é a recompensa da igreja, mas ali deixa claro que vai receber tribulação. Utilizando ali do contexto da igreja de Tessalonicenses, né, que estava recebendo tribulação naquela época de Paulo, e aí ali ele usa aquele contexto, e aí ali ele manda para o tempo do fim. Por quê? Porque ali diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com poder, com os anjos, o seu poder em chamas de fogo, o mesmo contexto de Mateus 24, tá? Então, nada secreto. Jesus está vindo com fogo, com poder, com glória, com os anjos, tá? Não está sendo nada secreto. Então, ali em 2 Tessalonicenses 1, está remontando Mateus 24. E em 2 Tessalonicenses 2, continua o assunto do arrebatamento. E aí o Paulo diz, ninguém de modo algum vos engane, hein? Que isto o quê? Antes estava dizendo, a nossa reunião com Ele. A nossa reunião com Ele, com Cristo, não vai vir sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Isso só acontece na grande tribulação, né? O chifre pequeno lá em Daniel, ele só recebe o poder na metade dos 7 anos. E aí ele tem autoridade tem a permissão para caçar os santos e ali ele tem 42 meses para reinar. Ele recebe o trono, ele recebe ali a autoridade para reinar 42 meses, que são os 3 anos e meio finais, tá? Que os 7 anos estão repartidos em 2 partes. 3 anos e meio iniciais, as 2 testemunhas pregam em Jerusalém, e os 3 anos e meio finais, o anticristo ele reina 42 meses. E aí Cristo vem, né, que ali nas visões ali, pelo menos na estátua, em Daniel 2, é a pedra que bate na estátua, ali é Cristo, e derruba todo o reino maligno, e ali inicia o milênio, inicia ali o reino de Cristo com a igreja. Então, Jesus vem e acaba com esse reino, mas isso, a nossa reunião, o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, isso não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, Jesus, por meio de Paulo ali, que está explicando, está ensinando as cartas, ele não quer que a igreja seja enganada. Paulo estava preocupado com isso. Ninguém de modo algum vos engane, hein? Porque a nossa reunião não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então ali está cheio de detalhes, tá? Para que a igreja não seja enganada. Mas o Espírito Santo sabia ali que a igreja no futuro, né, pela presciência de Deus, Deus já sabe de todas as coisas que vai acontecer. Ele estava preocupado que muitos seriam enganados. E realmente, muitas igrejas estão sendo enganadas hoje, achando que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então muitos não estão nem preocupados com profecia, com a palavra de Deus, com o Apocalipse. Muitos nem leem o Apocalipse porque acham que não vão passar pela grande tribulação, tá? Mas devemos estar aí vigiando, porque Deus falou, vigie, porque senão vocês vão ser pegos de surpresa, tá? Eu fico por aqui, espero que os irmãos tenham gostado do vídeo, curta, comente se você entendeu sobre esse estudo, se você tem alguma dúvida, coloque aí no comentário, fique com Deus e até os próximos